Oi, aqui é o Sérgio Teixeira Júnior e esse é o boletim diário do Reset, direto de Belém. Hoje é quarta-feira, dia 12 de novembro, e essas foram as principais notícias do segundo dia da COP30. Saíram algumas reportagens na imprensa dizendo que a China não iria investir no Fundo de Florestas, o TFFF. Mas a gente falou com uma fonte muito bem informada no governo brasileiro e as conversas continuam. Na Blue Zone, o assunto do dia foi o calor. E eu não estou falando do aquecimento global, mas da temperatura aqui dentro. O ar-condicionado não está dando conta e uma parte inteira da COP está sobrevivendo à base de leque. O governador da Califórnia, que é do Partido Democrata, disse numa entrevista coletiva que o Trump está fazendo nos Estados Unidos é uma abominação, uma desgraça. E eu entrevistei o Johan Rockström, que é um cientista do clima rockstar. Ele me contou por que as COPs precisam mudar e falou por que o Bill Gates está errado quando diz que o mundo precisa parar de pensar exclusivamente em cortar emissões. Esse episódio é um oferecimento da Yara, líder mundial em nutrição de plantas. A gente começa falando do TFFF, que até aqui é a grande notícia da COP. Algumas notícias publicadas pela imprensa dão conta de que a China não iria colocar dinheiro no fundo, ao contrário do que o governo brasileiro anunciou. Mas não é bem assim. A Vanessa Dash explica. Oi, Sérgio. Estou gravando esse áudio para você enquanto eu me desloco aqui para o último compromisso do dia, que aqui em Belém é assim, né? A gente não para. É uma coisa atrás da outra. Mas o negócio é o seguinte, eu conversei com uma fonte graduada do governo brasileiro que está acompanhando muito de perto os esforços aí para se colocar de pé a estrutura do TFFF, esse fundo para financiar a conservação de florestas tropicais em países como o Brasil. E a informação que eu colhi é que a China, ela ainda está com negociações em aberto para fazer um possível aporte no TFFF. Então, assim, não houve nenhuma negativa oficial da China até o momento. E a verdade é que as conversas com a China começaram muito depois do que as tratativas com países europeus. Então, o Brasil começou a conversar com Noruega, que anunciou o aporte de 3 bilhões de dólares no fundo maior até agora, com França, Alemanha e Reino Unido. Há um ano foram os primeiros países procurados pelo Brasil para ancorar, né, esse fundo. E a China, ela só entrou nessa conversa em maio agora, quando o presidente Lula esteve em viagem ao país. Então são conversas mais recentes e agora com essas notícias que andaram saindo aqui no Brasil e também lá na China de que o país estaria se esquivando, né, de participar do fundo, o que eu ouvi é que o governo pretende se aproximar aí da diplomacia chinesa para tentar entender exatamente qual é esse posicionamento oficial. Mas até o momento a expectativa é de que sim, que o país ainda pode entrar no TFFF, né? Aguardemos. Outra coisa também que eu vi é que outro país que está começando a analisar agora a possibilidade é o Japão. Então vamos aguardar isso também e torcer para que o fundo consiga mais adesões aí, porque realmente é um mecanismo bastante inovador que, se funcionar, pode trazer resultados importantes para os países como o Brasil, que tem florestas a manter. Um outro destaque do dia foi a passagem do governador da Califórnia pela COP. O nome dele é Gavin Newsom e ele é o político de maior destaque do Partido Democrata a fazer críticas ao Donald Trump. Vamos ouvir um pouco do que ele disse. Eu venho aqui com humildade, vindo dos Estados Unidos. Estou muito consciente que o governo Trump abandonou qualquer senso de dever e de responsabilidade ou de liderança no que se refere às questões que nos unem aqui. É uma abominação, é uma desgraça. Mas, em vez de reclamar disso, estamos tentando fazer algo a respeito. E se tem uma coisa que eu quero enfatizar para todos vocês, é que o estado da Califórnia tem um estado de espírito muito diferente. Tem uma imaginação diferente. A Califórnia é um parceiro estável e confiável no crescimento verde de baixo carbono. Problemas básicos de infraestrutura continuam sendo assunto aqui nos corredores da COP. Estou aqui com o Eduardo Laviano, nosso repórter, e hoje ele fez uma matéria sobre o calor que está insuportável em partes aqui da Blue Zone. Eduardo, conta um pouco do que você viu, do que você ouviu passeando pelos estandes dos países, das organizações.
Então, o que eu ouvi foi muita reclamação de calor, né? Muito calor mesmo, assim, você não sente nem um pouquinho de brisa gelada de ar-condicionado no pavilhão onde ficam os países e as entidades, e as pessoas suando muito e, claro, com leques e ventarolas. É interessante que aqui em Belém é um brinde comum a ventarola. Todas as empresas gostam de fazer da sua marca, principalmente durante o Círio de Nazaré, né? Para refrescar o calor. E aqui a gente vê que várias entidades, empresas estão com ventarolas para poder fazer divulgação e ajudar a galera com calor. Tinha gente pingando de suor quando eu entrevistei. Uma delegada do Malawi pediu ajuda minha, falou assim, será que a imprensa pode ajudar a resolver esse problema, por favor? E aí um grupo de 3 amigos que trabalham numa empresa japonesa falaram que a estratégia dele era andar um pouco, parar, andar um pouco, parar. Eles sentavam nos bancos do restaurante, ficavam se abanando e aí voltavam a andar. Mas uma coisa que eu achei interessante foi que ninguém quis gravar a entrevista comigo em vídeo e nem em áudio. Ou seja, foram entrevistas em off. Acho que as pessoas meio que não queriam ser mais um rosto falando, reclamando da sede da COP e do calor e tudo mais. Mas realmente muito calor mesmo. E aí a gente aqui no Reset entrou em contato com a Secop, que é a Secretaria Extraordinária da COP30, né, do governo federal. Eles admitiram que houve um problema de infraestrutura, mas que eles estão resolvendo, ajustando alguns detalhes e, enquanto isso, colocaram ventiladores bem grandes lá para poder amenizar um pouquinho o clima quente. Eduardo, e teve um outro problema nessa mesma área, que é onde ficam esses estandes, que a internet não tá pegando direito lá também, né? E você perguntou pro pessoal da Secop, eles responderam alguma coisa? O que o pessoal da Secop falou é que eles estão fazendo testes contínuos de conectividade para poder fazer qualquer ajuste possível. Quando você está aqui no centro de imprensa e você vai andando lá para a área dos pavilhões, você vai passando pelos grandes corredores, a internet vai ficando mais fraca. E as pessoas começam a se reunir, perguntar umas para as outras, olhando pro celular uma das outras. O que salvou hoje foi que alguns mapas bem grandes foram impressos e estão pregados agora na parede do corredor, porque geralmente as pessoas estão no celular vendo mapa, localização, compartilhando localização, então foi isso que ajudou. Mas a internet estava com um sinal bem ruim lá no pavilhão dos países e das entidades. É engraçado porque a gente passa bastante tempo dentro daqui do centro de mídia, que é onde a gente está gravando essa edição do podcast, e aqui sobra ar-condicionado, porque faz um pouco de frio e a internet é excelente, né? Mas a maior parte das pessoas, a maior parte dos participantes da COP está lá do outro lado, numa situação completamente diferente. Obrigado, Eduardo. Agora a Melina Costa, do podcast Economia do Futuro, conta pra gente quais foram os destaques sobre a COP30 na imprensa internacional. Sérgio, eu acompanhei o que foi publicado sobre a COP30 em 90 publicações da imprensa global desde que a COP começou. Nessa lista estão os principais jornais da Europa, dos Estados Unidos e também da Ásia. Nesse período, foram publicadas mais de 250 reportagens, é muito mais do que costuma ser escrito sobre o clima. Boa parte dessas publicações fizeram o esperado. Elas explicaram o que é a COP, por que ela importa, quais os principais temas, e muitos repercutiram a ausência dos Estados Unidos. Mas eu queria destacar aqui uma diferença de tom nas reportagens que me pareceu interessante. Os países em desenvolvimento, em geral, veem a COP com otimismo e deixam isso claro nos títulos das matérias. Reportagens na Índia e na China, em especial, chamaram a atenção para um papel de maior liderança dos países do sul global diante da ausência dos Estados Unidos e de uma maior relutância da Europa. Esse tema também apareceu na mídia ocidental. O britânico The Guardian citou a falta de entusiasmo dos países ricos e o New York Times escreveu sobre uma maior influência chinesa na geopolítica climática. Eu também notei que países como Índia e Indonésia colocaram o financiamento climático como assunto central dessa COP, quer dizer, o fluxo de recursos de países ricos para emergentes, o que obviamente é um assunto interessante para esses países. Já na Europa, eu notei um tom mais crítico com relação à COP em geral. Deixa eu ler alguns títulos para você. Na BBC, Trump e muitos líderes estão faltando. A cúpula ainda faz sentido? E no alemão Die Welt, carbono neutro, mas apenas se permanecermos economicamente fortes. Enfim, os textos dessas reportagens são, em geral, equilibrados, mas para mim ficou claro um tom mais crítico da imprensa europeia, pelo menos nos títulos. É isso, Sérgio. Eu fiz essa análise usando o software Signals IQ, que eu desenvolvi com o meu time para monitorar a cobertura da imprensa global. Para quem se interessar por esse tipo de análise, o contato está nas notas desse podcast. É isso, Sérgio. Até a próxima. Para finalizar, eu vou falar de uma entrevista que eu fiz com o Johan Rockström. Se você perdoar o trocadilho, o Rockström é um rockstar da ciência do clima. Ele é diretor do Instituto Potsdam para Pesquisas de Impacto Climático, que fica na Alemanha,
e é cientista-chefe da ONG Conservação Internacional, entre outras atribuições que ele tem. No ano passado, o Rockstrom publicou uma carta com outras lideranças pedindo uma reforma no processo das COPs. Eles dizem que as COPs não serviam mais para o propósito para o qual foram criadas. É amplamente reconhecido que o que estamos fazendo nas COPs não está entregando resultados. O que conseguimos foram os textos legais e não precisamos de mais. Temos todo o arcabouço jurídico, o Acordo de Paris está definido, o primeiro balanço global do acordo foi concluído. Não é um sistema perfeito, mas não precisamos gastar mais tempo em textos. O que precisamos agora é de transição e responsabilizar cada país por cumprir seus compromissos legalmente vinculantes. E eu também perguntei para ele sobre o documento em que o Bill Gates diz que o mundo precisa deixar de lado o foco exclusivo, quase obsessivo, na redução de emissões. Segundo o Bill Gates, a gente precisa olhar para outras questões urgentes, como saúde e pobreza. Isso é que o Rockstrom me disse. 2 bilhões de pessoas viverão em regiões ameaçadas por calor letal. Isso ameaça todos os avanços no combate à pobreza. Todo o dinheiro que ele, Bill Gates, investe em saúde seria desperdiçado por causa dos extremos climáticos. Você tem que fazer as duas coisas. Pobreza e clima estão totalmente interligados. As crises atuais, escassez de água, insegurança alimentar, migração, guerras, têm raiz climática. Especialmente porque estamos numa crise tão avançada. E não é no futuro, é agora. Você encontra a entrevista completa no Reset. O link está nas notas desse episódio. Amanhã a gente volta contando mais sobre as negociações. É um dia chave para saber se vamos ter uma briga por financiamento na COP ou se a presidência brasileira vai conseguir contornar a guerra da agenda. Esse boletim diário é uma edição especial do Carbono Zero e é produzido pela equipe do Reset. Acesse o nosso site www.capitalreset.com. Reset é R-E-S-E-T. A Vanessa Haddad é a publisher do Reset. Eu, Sérgio Teixeira Júnior, sou o editor. A Thaís Fôlego é a editora assistente. O Eduardo Laviano e a Clarissa Freiberger são os repórteres. A Ana Paula Alfano é editora de conteúdos de marca e a Letícia Frazão é líder de marketing e experiência do cliente. A arte é do Rogério Testa e a edição do podcast é do Rafael Lana. A gente se vê de novo amanhã.